Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma prosa multidimensional. Hoje com o tema Auxílio às consciências no pós-mortem. Essa live ela foi apresentada em 30 de junho de 2021, quando as prosas eram feitas em formato fechado apenas para convidados. No momento, nós estamos reprisando porque a Zuleika está de férias para poder cuidar da saúde. E em breve ela estará retornando com as prosas ao vivo. As prosas multidimensionais ocorrem sempre às quartas-feiras, às 20 horas, com a Zuleika Silva, onde ela trabalha em seus mais de 20 anos de experiência como terapeuta e a holoterapia biodinâmica, e ela sempre trabalha um tema atual. A Unimundo é um espaço terapêutico educacional multidimensional, onde trabalha a pessoa ou a consciência e o universo da qual ela pertence. Nós chamamos de multidimensionalidade a espiritualidade, porque entendemos que tudo interage ao mesmo tempo, seja nesse plano físico como no plano espiritual, e com todo o universo que a gente pertence, sejam ali com familiares, amigos, colegas de trabalho, como também os nossos amigos que estão no outro plano, ou que nos acompanham por algum motivo e necessitam de auxílio, ou estão ali por um aprendizado, ou aqueles que estão para nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva, geralmente conhecidos como anjos da guarda, guias, amparadores. A Unimundo não tem nenhum vínculo com uma filosofia, crença ou religião, porque ela tem uma proposta universalista, onde a pessoa pode trazer, se ela quiser, o entendimento dela da espiritualidade dentro da linguagem dela e do conhecimento que ela tem, para poder promover uma maior qualidade no seu trabalho terapêutico dela, com ela mesma e com o meio que ela pertence. Para quem quiser saber mais como funciona a nossa terapia, nós atendemos em formato presencial e online. Vocês podem ligar para nós no telefone DDD 51 980304137. Pode enviar uma mensagem ou ligar para nós. Depois dessa live, a gente volta com mais recadinhos. E agora a gente deseja uma boa live para todos. Até daqui a pouco. Hoje eu vou contar para vocês foi uma projeção que eu tive essa noite. Eu já tive a projeção, a lucidez da projeção já estando no local. E o local foi aqui em Porto Alegre, ali no Hospital Conceição, Nossa Senhora da Conceição, né? Tem um ponto de ônibus ali por perto, bem, dá para ver o hospital direitinho. E aí eu tive lucidez quando eu estava ali, claro, eu parecia uma mulher grande, forte, né? Cabelos grisalhos, aparentando uns 80 anos, mas de pele lisa, enfim. Eu tive a figura de uma alemã, entendeu? Mas uma pessoa que transmitia segurança, transmitia paz, transmitia confiança, e aí estavam sentados num banco lá do ponto de ônibus, um homem e uma mulher, quer dizer, dois espíritos, que a gente chama de consim, que é consciência intrafísica, né? E, aliás, consim são pessoas como nós, pessoas vivas, que são chamadas pela projeciologia de consciência intrafísica. E consciex, pessoas que já dessomaram, morreram, são chamadas de consciex, quer dizer, consciência extrafísica. Então, esses dois, eles tiveram a dessoma recente, quer dizer, morreram recentemente,
estavam internados neste hospital, né? E aí tiveram a morte ali, pela Covid mesmo. Eles não se conheciam, ainda estavam com as roupas de enfermaria, né? E eu já fui direto no senhor, né? Cumprimentei, boa noite, e ele me olhou e falou: ai, você me ouve, você me ouve? E eu disse que sim, né? Ele estava todo apavorado, todo preocupado, porque, claro, do outro lado, na outra dimensão, não via os espíritos, as outras pessoas que morreram, né? Os amparadores que também estavam por ali. Então, eles estavam entrando em surto, assustados, apavorados, preocupados, né? Sem saber. Daí ele falou assim: eu não sei mais onde que é a minha casa, eu fui até lá, mas não é lá a minha casa mais, eu não sei aonde que é a minha casa. Eu estou perdido, eu estou assustado. E aí eu falei para ele, para se acalmar, que iria ajudá-lo a voltar para casa. Aí a senhora, a mulher, também aparentando uns 50 anos, quando ela começou a ver a nossa conversa, porque entre eles conversavam. Aí ela falou para ele: ela ouve a gente? Ele falou: sim, ela ouve. Gente, um pegou de um lado do meu braço, outro pegou do outro, e a senhora vai ajudar a gente? A senhora vai ajudar a gente? Sim, vou ajudar. Aí eu falei: estamos voltando para casa, vamos voltar para casa. Aí os dois ficaram, né? Mas onde? E eu falei: calma, procure se acalmar. Primeiro nós temos que voltar no hospital para tirar essa roupa, para vocês se trocarem, né? E vocês vão para um outro, não é um hospital, é uma casa de atendimento, para depois vocês irem para as suas casas, né? E aí, então, quando é assim, os socorristas, eu vejo os socorristas, os espíritos, né? E aí o socorrista, quando viu que eu fiz a abordagem, que eu fiz todo o trabalho para conduzi-los, ele me ajudou a dar o impulso, e aí na hora que eu dei o impulso, claro, eles ficam confusos, eles estão confusos, eles não viram a volitação. Só que foi rápido, questão de milésimo de segundo, a gente já estava lá no setor de encaminhamento, de triagem e tal, que fica entre uma igreja, as pessoas que moram aqui, elas conhecem. Fica numa igreja, nesse local é o bairro Floresta, e tem uma igreja bem bonita, e também tem que as meninas falam para mim, que é o Bezerra de Menezes, uma casa espírita chamada Bezerra de Menezes. E ali, entre esta igreja e entre essa casa Bezerra de Menezes, tem uma grande casa, que eles chamam de casa, o Chico Xavier chamava de casa transitória. Na verdade, ela não é transitória, ela é permanente ali, né? Que é uma casa onde a gente conduz, os amparadores conduzem as pessoas que morreram, né? Que agora passam para outras dimensões. Ali elas são conduzidas, elas são aqueles que têm condições, que não estão em surto psicótico, ou surto paracomatoso, que se chama, né? Comatoso, aqueles que estão muito confusos. Quando eles chegam nesse local, quem vai conduzi-los, quem vai levá-los, geralmente são pessoas como nós, que estamos vivos, que somos utilizados pelos socorristas, porque as nossas energias, ainda da matéria, ajuda eles a poderem ver, né? Ver ali alguém que está podendo ajudar. E esses que estão surtados, que conseguem ficar quietos, que não fogem, que correm da gente, tal, tudo mais, tem que dar um tempo. Mas esses que ficam ali quietinho, então a gente ajuda os socorristas com as nossas energias, que eles conseguem ouvir o socorrista, ou a gente mesmo fala: vamos embora, tal, e conduz eles para esses hospitais, para essas casas de triagem,
né? Mas esses dois não, esses dois dava para conversar, esses dois dava para dar um esclarecimento. E aí, quando nós chegamos nesse setor aí dessa casa, que são setores, né? Chegamos no setor de triagem, ela falou assim, eu tô cheirando podre, acho que era do hospital. Claro, o corpo dela já estava, né, deteriorando, o corpo, mas ela ainda estava carregando aquilo que eu já expliquei muitas vezes aqui, parte do corpo energético ela ainda estava carregando com ela. E aí sim, sente o odor, a putrefação e tudo mais. E daí eu falei para ela, não, vocês vão tomar um banho, porque tem banho, tem chuveiro, tem tudo, né, para essas consciências, sim. Vocês vão tomar um banho, aí já está o nome de vocês, já está tudo direitinho, já tem o arquivo, tá. Fui esclarecendo, e aí quando elas foram conduzidas, eu fui até o salão, até onde elas iam ficar, né, e prometi voltar, porque elas confiavam em mim, até que até que eu consegui ajudar os socorristas, elas verem os socorristas, né? Entrar no processo da multidimensionalidade, né? Ver o outro mundo. Então, eu tive toda ajudei nesse processo, porque aí uma parte da energia da gente fica nelas. Aí, com o decorrer do tempo, elas já estão lá, elas vão ganhando a lucidez do local, aquela coisa toda, e aí elas foram encaminhadas. E no momento em que eu comecei a perceber que eu ia voltar, nesse momento eu comecei a perder a lucidez, né? Sabendo que ia voltar, então eu me despedi tudo, e é claro, prometi que eu iria voltar. E eu tenho certeza que eu volto lá, que eu vejo, porque é um local que eu já conheço e tudo mais, mas tem vezes que a gente não lembra nada dessa projeção. Mas o que foi mais importante foi levá-las para lá. Aí eu acordei, eram 4h20 da manhã, e aí fiquei pensando, voltando para casa. E aí eu pensei comigo, o que é voltar para casa? Se nós somos seres, consciências multidimensionais, se nós vivemos múltiplas dimensões, e esse apego que a gente tem? Eu fiz uma reflexão. E os apegos que a gente tem, os apegos que a gente tem às coisas que a gente tem, né? Aos objetos, a tudo, a tudo. Porque isso me faz pensar, e eu pensei, isso é bom eu também dizer para as pessoas. Porque nada é nosso, nada, nada, nada é nosso. Eles estavam ali com a camisola do hospital, mas nada. E nem podiam voltar mais para a casa deles aqui na Terra. Então, voltando para casa, para mim foi um acordar e repensar o que nós fazemos para voltarmos para outra casa. Como é que nós nos conduzimos aqui para voltarmos para outra casa? Porque ir e vir é você aprender aqui, é você aprender lá, é você aplicar aqui o que você aprendeu, é você aplicar lá o que você aprendeu. E as saídas fora do corpo, elas são muito benéficas, porque você começa a ver, né? Sentir, perceber aquilo que até então não percebia, não via. E é por isso que eu falo que a holoterapia biodinâmica, eu coloquei essa coisa do parapsiquismo e essa relação toda, porque não tem como separar. Então, nós somos viajantes do universo, nós somos cidadãos do mundo, nós somos isso. Nem corpos a gente tem, é tudo emprestado. E o que a gente faz com tudo isso? A gente aprende.
a gente pratica, a gente aplica. E se nós formos pensar com uma maior profundidade, fomos gerados, fomos criados, vivemos indo e vindo, aprendendo, e aí? É aonde eu, com 12 anos, me fazia essa pergunta. Hoje eu não me preocupo mais, porque eu já entendi, já sei dos estágios evolutivos, então eu não me preocupo mais. A preocupação que eu tenho é agora fazer o que eu tenho que fazer aqui agora da melhor maneira possível, me corrigir. Tem coisas que eu sei que ainda não vou corrigir antes de partir, mas que eu vou ter uma outra vida para poder me ir educando, reeducando, aprendendo. Então, é algo que eu estou falando hoje para a gente pensar. Qual é o grau de possessividade que eu tenho, que você tem, que o outro tem, com relação às suas propriedades, com relação aos seus objetos, com relação às pessoas? Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de ninguém. Porém, tudo que nós temos é para aprendermos a lidar conosco, lidar com os outros, aprender a aplicar essa prática da aplicação, entender, compreender o outro, os outros, e nos ajudarmos a todos a evoluir. Então, ali eu fui fazendo uma análise. Qual o meu grau de possessão? Qual o meu grau de ciúmes? Qual o meu grau de autoritarismo? Qual o meu grau de orgulho, de vaidade, de arrogância? E essa vaidade, ela me prejudica, porque nós temos que ter vaidades. Tudo que a gente tem é natural. O que não passa a ser natural é quando a gente excede. E aí, vendo esse homem e esta mulher, né, já em espírito, perdidos ali, e ficou muito forte essa coisa de minha casa, a minha casa, sabe? E isso me fez pensar em muitas coisas. Aquilo que a gente joga fora, aquilo que a gente não dá para o outro, aquilo que não serve mais e você acumula, aquilo que você não aproveita da melhor maneira e passa para frente. Comecei a pensar também em tudo, principalmente, me veio também nesse momento, eles estavam sentindo frio. Já viu o espírito sentir frio? Sente, porque ainda estão aqui recém-dessomados, quer dizer, recém-deixado do corpo físico, ainda ainda com aquele corpo energético, parte desse corpo energético, necessitando de comer, de beber, de vestir, na fase inicial de ter ido embora, assustados, apavorados. E aí eu fiz uma associação. Num dia frio, como foi essa madrugada, eu pensei, que coisa. Se as pessoas tivessem um mínimo de noção, a maioria, não abandonaria seus velhos, não jogaria suas crianças fora, não abandonaria os animais, não judiaria de ninguém, não prejudicaria ninguém, por mais que tivesse mágoa, raiva, não desejaria para o outro aquilo que não é bom. E aí eu lembrei que esses dias a Kátia estava ajudando aí para a gente poder fazer cirurgia numa cachorrinha que a gente já vem ajudando há muito tempo, que ficou sem uma perninha, tinha filhote, e a Kátia estava ajudando, que ela estava muito magrinha. E aí a família pegou e botou essa cachorra ao mundo com os filhotes e um outro cachorro, porque também ficam jogando tudo ali na casa deles. Mas aí eu fiquei tão revoltada na hora que eu falei, não sabe o que vai acontecer por fazer isso. Ação e reação, gente. A lei do retorno.
E isso, voltando para casa, mexeu comigo. E aí? A análise que vão fazer depois, porque vão ver tudo. Esses aqui, por exemplo, esses aqui, eles iam ser tratados, são todos tratados com muito amor e carinho. Aí depois eles são colocados para sonoterapia, para não entrar em surto psicótico, para não, né, para poder mantê-los com a saúde mental, que é só o que eles levaram, a saúde mental. Pensa bem. Só que aí, à medida que eles vão fazendo a sonoterapia, eles vão suavizando esse pânico, esse pavor, para eles poderem entrar nessa nova vida, para eles poderem ver como é que é, relembrar, e às vezes não vão para as colônias, para os locais de onde eles vieram, de onde eles renasceram, vão para outras colônias, vão para outros locais. E aí tem lá os que levam e tudo mais, e às vezes vão em grupos. Ah, vocês vão ser conduzidos para a colônia X, tem palestra, tem isso, tem aquilo. Agora, eles foram encaminhados. E aqueles que como que se diz, fizeram muito mal, eram maus, revoltados, xingavam a vida, lamentavam, não sei o quê. Esses, muitas vezes, não se consegue fazer o resgate no momento. E aí, semelhante atrai semelhante, se roubavam, se matavam, que fazia, que não fazia, quem vai recebê-los vão ser seus algozes. Aqueles que ajudaram eles a fazer aquelas maldades. E aí você bem clara, eu já vi isso. Arrastam para lá, arrastam para cá, judia, faz isso, faz aquilo. E dependendo do interesse, se foi um cara bom aqui que fez tudo isso aqui, um bandidão, é recolhido para o grupo deles. Ó, o negócio é o seguinte, ó, agora você está aqui conosco, ele está aéreo, ele está tonto, ele está... Não, mas você vai lembrar de tudo, você vai saber. E tem lá o poderoso que faz ele lembrar. Como isso, Zuleika? Sim, tem o poderoso que vai fazer ele lembrar. Porque o poderoso também sabe que tem holomemória, holobiografia, que está tudo no histórico daquela consciência. Não é só os amparadores, aqueles que já ganharam o avanço da bondade, do amor, da caridade, da compreensão, do processo evolutivo, que um dia também foram como eles, como eu, você e outros também foi como eles, entendeu? Mas eles têm o conhecimento, eles sabem, e aí vão jogar com aquele. E aí ele vai falar, que bom, né, que eu cheguei aqui, e outros não. Outros são é a prova. Por exemplo, aqui o bandido testa o outro que quer ser bandido, dá surra, dá isso, dá aquilo. A gente está assistindo uns filmes aí, faz isso, faz aquilo. Lá a mesma coisa. E quando a gente vai nesses locais, zonas troposféricas, que dentro do espiritismo se chama de umbralinas, não é todo lugar que a gente tem acesso. Porque tem outros colegas nossos que vão, que eles têm já todo um jeito de trabalhar ali, porque conhecem bem os locais. A gente vai para ajudar a fazer o resgate, mas tem locais que a gente não vai. Agora, os locais que a gente vai são horríveis. São horríveis. Há pouco tempo mesmo eu tive uma projeção, estava eu e a Kátia num local que a gente ia fazer um resgate lá de 2 pessoas que estavam machucadas, E aí, quando eu voltei, falei, mãe, que coisa mais triste. Aí vai dizer, é sombrio? É sim. Então, uma outra coisa, dentro da nossa casa, nós temos que mexer sempre, mudar as coisas. Aquilo que está parado, se não usa mais, dá, sabe? Se está quebrado, manda consertar, se não dá para consertar, manda para frente, limpa a casa, porque tem consciências que gostam dessas coisas. Os acumuladores. Tem pessoas acumuladoras aqui. E esses acumuladores, quando eles vão para as outras dimensões, eles vão com a forma pensamento de acumular, e chega lá e leva todo o acúmulo com eles.
E é difícil de você trabalhar com eles, é uma doença e se torna uma paradoença. Não pensa que morreu, mudou. Não, não mudou, não. Não mudou. Quando eles chegam nas outras dimensões, por incrível que pareça, eles carregam na sua forma mental, no seu pensamento, tudo aquilo que eles acumularam. Eu contribuí com os amparadores para ajudar uma senhora, ela tinha 85 anos. E aí, o amparador falou para mim, eu nunca tinha tido assim, nunca tinha tido experiência com um caso desse. Aí ele colocou para mim, olha, ela dessomou ontem, quer dizer, ela faleceu ontem. E com a ajuda do marido dela, né, que já tinha falecido há 40 anos, ele ajudou porque ele sabia que ia ser muito complicado levá-la para onde deveria ir. Era uma pessoa boa, uma pessoa que ajudava todo mundo, mas que acumulava, além de acumular material, acumulava gato, cachorro, essa coisa toda, né? Mas ela teve o amparo da assistência social, que antes dela dessomar, uma vizinha que ajudava muito, resgatou os gatos, cachorros da casa dela. E aí ela ficou em paz, porque ela viu esses animais serem levados, tudo mais. Inclusive, ela foi conduzida para o local onde iam ficar esses animais, então isso não preocupou a mente dela. Mas com relação aos bens que ficaram na casa, tudo que ficou na casa, né? Ela já estava doente, então ela foi levada para o hospital, enfim. Ela estava super apegada. E ela, com esse apego grande, ela levou tudo isso com ela no pensamento. Então, se tornou um pensamento fixo, e aí eu fui ajudá-los a conversar com ela, né? Porque o marido não estava conseguindo ter o contato. Fica assim, a pessoa vê e não vê. Ela pensa que é um sonho, daí a pouco apaga aquilo da mente dela. Então, eu fui, né, para ajudar, e aí eu fui e me apresentei como assistente social. E aí conversei com ela, falei para ela que as coisas dela seriam trazidas depois, mas que para onde ela ia, que era o esposo dela, falei, está aqui, seu esposo, tal. Aí ela ficou feliz, abraçou aquela coisa toda. E ele falou para ela, para onde você vai comigo? Essas coisas vêm depois. Mas você via assim, no formato do perispírito dela, todo aquele material, tudo como se tivesse colado nela. A imagem dela era isso. Era isto, e era um terço que ela rezava todo dia às 6 horas da tarde. Que, é claro, ajudou muito, né? Mas aí ela falou para ele, mas eu preciso de muita coisa que está lá. E aí essa foi a nossa conversa. Não, virá depois, tudo mais. Tá aqui as suas coisas, você está vendo as suas coisas, virão depois, tá. E a pessoa sofre. É uma dor profunda. Ah, espírito não tem dor? Tem dor, sim. Tem tudo. Tem tristeza, tem depressão, tem medo, tem pavor, tem tudo. Não acaba, não. Não morreu, deixou o corpo, mas não morreu. É imorrível. Nós somos imorríveis. Nós trocamos de casca. Então, eu perguntei para o meu professor, né? E como é que é feito esse tratamento, que é um tratamento. Aí ele colocou que o marido estaria levando ela para um local, a casa deles. Já falei que existem casas nas outras dimensões. É tudo montado como se fosse uma casa nova, sem nada.
daquele acúmulo. E só que, quando é a angústia, a possessão torna a pessoa compulsiva, obsessiva, você não pode tirar tudo. Então, aí, ali, aos poucos, chega um socorrista e fala, chegou tal coisa que você gosta. Muita coisa se estragou, vai arrumar. Aí, aquelas coisas mais que ela tinha preferência, que ela adora, vai para lá. E aí, o marido vai ser o acompanhante, o enfermeiro, o assistente, que vai ajudar. Como é que ele vai fazer? Olha, aqui tem vários lugares para a gente visitar, tem vários lugares que a gente pode ir, que a gente pode ver, que tem umas paisagens diferentes. E com isto, vão trabalhando a mente daquela pessoa. Ela vai olhando outras coisas. E aí ela vai querer levar alguma coisa para casa e ele fala, não, isso aqui é bonito aí. Olha, quer ver? Coloca a mão para você ver, some. Porque é tudo forma mental. Ele sabe, ele tem conhecimento. O companheiro dessa esposa, 40 anos que já tinha ido embora, tinha conhecimento de tudo, estava ajudando, já estava no processo de colaborador. Entende? Então, casos e mais casos que eu tenho para contar. Mas voltando para a nossa realidade aqui. Estamos despojados? Estamos preparados para ir para outra casa? Para outra morada? E este senhor foi interessante, que quando eu falei para ele, nós vamos para outra casa, ele disse, aí eu falei para ele, Deus, estou lembrando agora, Deus arranjou uma casa, outra casa para você. Você não vai voltar. Isso quando já estávamos lá nesse setor. Olha, não é aquela casa que você morou. É uma outra casa que Deus arranjou para você. Aí ele falou assim, então, eu lembro da passagem da Bíblia que Deus tem muitas moradas, que Jesus falava que Deus tem muitas moradas. Eu falei, sim. Então, você vai falar a linguagem daquela pessoa. Se tiver que falar numa linguagem evangélica, sim. Se tiver que falar numa linguagem espírita, se tiver que falar numa linguagem católica, seja lá o que for, a gente, na hora, a gente acessa as informações e faz o trabalho, que é um tratamento, que é um esclarecimento, para poder levar. Vocês estão entendendo? Então, esse voltando para casa hoje mexeu muito comigo. Muito comigo. Então, tem pessoas, tiveram algumas pessoas conhecidas minhas, principalmente uma parente minha, que ela falou para mim, você está fazendo tudo isso aí e você fala que isso não é seu. E para quem que você vai deixar isto? Não é para os seus filhos? Não é para ninguém? E aí eu coloquei para a pessoa, para a humanidade. Para a humanidade? Sim, para a humanidade. Mas e aí? Vai vir gente... Sim, a minha ideia é que venham pessoas de outros países, que venham pessoas de outros estados. A minha ideia é essa. Não precisa ser algo grande, enorme. É uma célula. É uma célula. Uma célula pequena, porém forte, serena, tranquila, onde as pessoas possam se encontrar, onde as pessoas possam se conhecer melhor, se sentir melhor, compreender-se melhor, desapegar-se, né? Aí a outra pessoa disse para mim assim, Zuleika, eu fico aqui imaginando que você não veio com um dinheirão para fazer isto, e você está falando que isto é algo que você vai doar para a humanidade. Eu não consigo entender isto. E eu disse para ela, olha, eu não sei o acordo total que eu fiz lá, eu não sei. Eu sei uma boa parte desse acordo, mas chegarão pessoas que estarão comigo e que irão me ajudar, que como de fato está chegando. Como de fato nós estamos nos mexendo. Estamos criando a fundação,
estamos nos mexendo. E bem aquela história que eu ouvi de um amparador chinês. Se souber fazer, com pouco se faz muito. No meu íntimo, é não explorar ninguém, porém, dar valor àquilo que eu trouxe, porque terei profissionais para trabalhar. Esses profissionais estarão à disposição do trabalho. Serão profissionais, porque a ideia é realmente levar para uma profissão. Eles precisam ganhar, precisam comer, precisam se vestir, precisam de um monte de coisa. E também terão os colaboradores, os voluntários, que ajudarão. Então, é uma empresa multidimensional mista, onde tem aqueles que irão receber o seu salário e aqueles que irão colaborar. Porque toda colaboração contribui para o seu processo holocármico. Você não está fazendo nada mais do que a sua proposta que você fez e não sabia, não esqueceu de contribuir, de colaborar, de ajudar, seja lá o que for de bom que você está fazendo para os outros, né? De bom, porque sempre dizem que a intencionalidade, quando ela é boa, ela contribui. E às vezes tem gente que diz assim, nem toda boa intenção ajuda. E eu custei entender, depois eu pensei, não, a boa intenção, aquela história. Você vai lá, ensina a pescar, dá vara para pescar e a pessoa vai pescar. Você não vai pescar para ela, você não vai colocar para ela. Você ajuda aquela pessoa quando ela consegue ter o que ela precisa para fazer o que ela tem, ela vai fazer. Então, aqui comigo é isto que acontece. Meu esposo, meu companheiro, ele foi o que começou, depois veio o Sean, a Sueli, colaborando, investindo aqui. Depois tem o retorno para eles, também tem isto, tem aqueles que emprestam, depois tem o retorno. Então, é assim que a gente vai construindo o voltar para casa. Eu vim para cá, todos nós viemos para cá, depois eu vou voltar. O que eu vou levar para lá? Né? Então, essa projeção aqui me fez pensar nisso, e eu falei, é isso que eu vou passar para todos. Como é que você pode contribuir? Desde o início dessas lives, eu venho falando que uma das contribuições valiosas, uma das contribuições valiosas é você, na sua casa, no seu conforto, ou mesmo com seus problemas, você se desligar um pouco deles e enviar energia para o cosmos, enviar energia para os amparadores, que a nossa energia serve para caramba, para contribuir para que possa socorrer todos esses que estão indo embora, a maioria através da Covid, outros que estão indo de forma natural, ou por doença, ou por acidente, mas que estão todos dentro desse processo da reurbanização. Todos que estão, aliás, 99% dos que estão dessomando de 2020 a 2021, nesse período do Covid, que não foi só o Covid que está levando, todos eles estavam programados para ir embora. Todos eles estavam programados. Aqueles que sofreram acidentes, foi um acidente de percurso, mas eu não posso afirmar para vocês se eles também não estavam no meio deste voltar para casa. E com que objetivo eles estão voltando para casa? Muitos objetivos, muitos. Dentre esses objetivos, tem aqueles que não conseguem, que eu já falei outras vezes, volto a repetir, não conseguiram evoluir aqui, chegar ao ponto de fazer o que tinha que fazer. Tem aqueles que chegaram ao ponto que tinham que ficar aqui, mas retornar para poder continuar o seu progresso evolutivo.
Em outro local, também tem essas escolhas que a gente não sabe. E tem pessoas que não têm parapsiquismo, não tem nada, e aparentemente não tem nada, e que elas dessomam desta maneira. E aí a gente diz, nossa, deixou o filho pequenininho, gestou a criança, acabou de nascer a criança, foi embora com a Covid. Isso não é acidente de percurso, não é. Muitos casos, agora, esse tempo todo, os amparadores vêm conversando comigo, tem muitos casos que não é acidente de percurso. Era o tempo que tinha que estar aqui, gerar aquela criança, o outro que vai ficar vai continuar, e vai voltar para lá e fazer o que tinha que fazer. Gente, é escolas e mais escolas educacionais, escolas terapêuticas, escolas educacionais. Gente, é muito, mas muito trabalho terapêutico e educacional. E aí, hoje mesmo estava conversando com o rapaz que faz o meu cabelo, e ele falou para mim, dona Zuleika, se viu muita coisa boa que aconteceu nesse período. Falei, sim, sim, muita coisa boa. Para aqueles que forem embora, os grupos de orações, os grupos de prece, os grupos de doação de energia, aumentou para caramba, o que está ajudando muito, muito, muito nesses resgates. A zona troposférica da Terra melhorou muito, aquilo que chamam de zona umbralina. Melhorou muito. Muitas dessas zonas umbralinas elas foram extinguidas e ali montaram colônias, colônias de regeneração, colônias de reeducação, escolas se diz, novas ideias, novas ideologias que já estavam fermentando. Gente, mudou tudo. Estou falando de novo, mudou tudo. Então, os que voltaram para casa, é para acelerar o processo deles. Outros já estão ajudando. Eu sei que pessoas que dessomaram em 2020 pelo Covid, pessoas que estavam bem mesmo, já estão se preparando para poder trabalhar, para ajudar os outros. Alguns estão fazendo projetos também. Então, gente, vamos olhar as coisas numa visão de uma compreensão maior. Ajudar aqueles que ficaram, procurar contribuir com aqueles que ficaram, ensinar a eles serem despojados, porém, tudo que utilizar com cuidado, com amor, com carinho, porque ficará para outros. Tudo que é teu ficará para outros. Em São Bernardo do Campo, quando eu tinha centro espírita, me chamaram para atender uma senhora, ela frequentava o meu centro. Aí me chamaram para atendê-la, porque ela teve câncer, e aí ela já estava no final da vida dela e ela disse para o médico que ela queria morrer na casa dela. Aí a filha foi lá, eu visitei ela no hospital, eu fiquei com ela no hospital, aquela coisa, ia lá visitar e tal, me levavam lá, aplicava energia nela e tudo. Aí a filha dela foi lá e falou, olha, minha mãe, ela já falou que ela não passa, de hoje para amanhã ela não passa, ela quer conversar com a senhora. Aí quando eu cheguei lá, eu era nova, eu tinha 34, acho que por aí, 30, sei lá. Quando eu cheguei lá, tinha mala de roupas, sacolas de roupa, panela, tudo. Ela falou para mim, olha, é o seguinte, eu já escolhi a roupa que eu vou, o sapato que eu vou, que são coisas que eu gosto muito, vou levar para poder ser junto comigo. Até rimos na hora. Pedi para arrumar meu cabelo, tingir meu cabelo, porque eu quero ir bonita. E ela queria que as filhas tirassem uma foto dela, o que elas não fizeram, claro, né? Eu faria, sabe? Aqui, se eu pedir para tirar uma foto comigo no caixão, vão ter que tirar, porque senão eu vou voltar e vou dar um pau em todo mundo. A Cátia, Deus me livre. Entendeu? Não, para ver como é que eu estou dentro do caixão, né? Se eu estou sorrindo, se eu vou piscar, como é que é.
A gente tem que brincar, ué. Não é voltar para casa? Caramba. Eu já falei que eu quero ser, como é que fala? Cremada. Entendeu? E a cinza jogada aqui. Se não jogar aqui, aí o pau vai comer. Entendeu? Aí tá vendo? A possessão, tá vendo? Isso é possessão, joga onde quiser. Entenderam? Bom, então, essa senhora chegou e falou para mim. Ela teve câncer no útero. Já tinha 74 anos. Aí ela falou para mim, eu não quis tirar meu útero quando o médico falou, tá vendo? Estou indo embora, tá. Mas eu estou tranquila. Aí ela era viúva. Daí eu olhei aquelas malas de roupa e tal, tudo. Aí ela falou para mim, tá vendo? Eu ganhava das minhas filhas, ficava guardando. Aí vocês estão guardando as coisas aí, prestem atenção nisso. Estou guardando. Aí faz uma semana que eu voltei do hospital, sabe o que eu fiz? Eu vesti um em cima do outro. A filha dela, é verdade, dona Zuleika. Eu vesti um em cima do outro, pelo menos para dizer que eu vesti. E agora mandei elas escolher, não quiseram escolher nada, então está aí para a senhora levar e distribuir para quem quiser. E se a senhora quiser pegar, também a senhora pega aí. Tinha correntinha de ouro, tinha anel de ouro. Olha, a mulher era boa da grana lá. E aí ela quis me dar as correntinhas. Eu falei, não. Isso aí as suas filhas vão dar para quem elas quiserem. Não, mas já dei para as netas. Não, isso aí a senhora dá para quem... Essa eu não vou levar. Aí eu fiquei com uma echarpe que ela mesma pediu para tirar lá, das coisas que ela tinha separado, que ela estava vestindo. Ela falou, eu gosto muito dessa echarpe, eu vou dar para a senhora. E aí ela me deu aquela echarpe. Gente, quando eu peguei aquela echarpe, minha mão ficou toda azul, a echarpe ficou azul. Aí, tá, tudo bem. Quando foi no outro dia de manhã cedo, era 6 horas, a filha chegou e falou assim, dona Zuleika, nós viemos avisar que a mãe já partiu. E eu lá com aquelas malas de roupa, de tudo lá, e panela e tudo lá. E aí eu falei para ela, então, é o seguinte, você pode fazer, faz o velório, faz tudo, depois você vem aqui me ajudar, para onde que eu vou dar isso? Aí ela falou, não, ela deu para a senhora, eu não vou me incumbir. Aí o que eu fiz? Peguei lá os médiums lá e falei, ó, vocês querem aí e tal? Aí não quiseram, levaram para o asilo, levaram, aí tinha um padre da igreja lá, que eu era assim com o padre lá, muito amiga dele, porque eu pegava pedia cesta básica, né? Pedia cesta básica, pedia roupa e tal, e dava tudo para ele, e ele dava lá para a comunidade dele. Ele via os espíritos, então a gente também trocava umas conversas lá. E aí, então, aí fui lá na igreja e falei para ele, depois que ela saiu tudo, eu fiz meu almoço e fui lá na igreja e falei, ó, ele gostava de chamar ele para Zequinha. Para Zequinha tem lá, o senhor nem imagina o que tem lá que uma senhora deixou. Ele falou, é para já, vou pegar meu carro, vamos lá buscar. Ficou todo feliz. Duas malas os médiums lá tinham levado para entregar lá no asilo. As panelas, cobertor, essas coisas, ele levou. As roupas eles levaram para o asilo. Gente, quando foi à noite, eu ouvi direitinho a voz dela. Eu estava pegando sono, eu ouvi a voz, eu não ouvi. Muito obrigado, Zuleika. Isso está aliviando minha passagem. Naquela época eu tinha um entendimento, mas eu não tinha entendimento de hoje do que é voltar para casa. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, na maturidade dela, ela fez uma coisa muito bem feita. Muito bem feita. Vocês estão entendendo? Muito bem feito. Então, assim, você ficar bonito aqui, claro, precisa. A estética faz parte da terapêutica, a estética faz parte da apresentação. Você se amar, se gostar, se curtir, você gostar da sua casa, das suas coisas, zelar pelo que você tem. Tudo isso está certinho. Só a gente só não pode carregar depois a quinquilharia junto ou ficar, vou morrer, vai ficar aí e tal. A minha mãe, quando eu estava lá com ela, né,
Ela era muito apegada. É tanto que ela está na casa ainda. Aí ela falou para mim, depois que eu morrer, como é que vão ficar esses animais? Como é que vai ficar esses móveis? Como é que vai ficar essas coisas todas que estão aqui? Eu falei, mãe, eu vou cuidar. Eu vou cuidar dos animais. E esses móveis, vai jogar fora? Não, não vou jogar fora. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu não vou jogar fora, é da família. Gente, tá lá. Do jeito que eu arrumei para ela, que nós construímos uma casa nova, eu e meu esposo, a gente construiu uma casa nova para ela, do jeito que eu arrumei para ela, ficou. Eu trouxe algumas coisas, mas as outras ficaram. E aí, para ela ir embora, eu vou ter que levar parte que ela só tem uma irmã viva agora, e vou ter que levar parte da família do meu pai, que eu só vim a conhecer quando aqui em Porto Alegre meu filho foi lá na Bahia, meu pai conversou com ele, aquela coisa toda, espírito. E ela só vai embora depois que eu fizer este evento lá. Então ainda não voltou para outra casa. E é minha responsabilidade ajudar ela a voltar. E assim eu termino. Emociona, emociona. Meu pai ajuda ela, ajuda muito. Só para vocês terem a ideia, estou tendo uma permissão aqui. Fazendo atendimento aí, acho que foi esse ano, não sei. Enquanto a Sueli e a Cátia estavam fazendo atendimento, eu deitei no divã e eu fui parar lá no cemitério, aonde ela está enterrada com o meu pai lá e a irmã dele. E aí encontrei ela lá. E ela disse para mim, eu não tenho mais casa. Eu não posso ficar naquela casa. Eu tenho medo daquela casa. Me tocam daquela casa. A possessão, gente, pelos bens materiais. A possessão. E aí eu disse para ela, não, por enquanto você vai ficar lá. Por enquanto você vai ficar lá. Fica calma que você vai ficar lá. A Cristina está lá, sim, a Cristina está lá. Mas a Cristina te atrapalha? Não, a Cristina me ajuda. Quer dizer, a moça que está lá ainda sai fora do corpo e ajuda ela. E a moça já viu ela lá. Já viu tudo que estava acontecendo com ela lá. E não tem medo de ficar lá. Entendeu? Então, ela era muito apegada ao meu irmão. Eu já falei que meu irmão se suicidou. E aí o meu amparador se fez passar pela imagem do meu irmão para a gente conduzir ela de novo para casa. E aí eu falei para ela, se você está com medo, não sai daqui, fica aqui. Se você se sente protegida. Então os vizinhos escutam varrer, escutam costurar, que ela gostava de costurar. Ela está lá. Não voltou para outra casa ainda. Então é uma coisa que eu quis colocar aqui para vocês pelo seguinte: qual é o seu despojamento? O que você pode fazer para você voltar para a sua casa, para outra casa? Tantas casas que a gente tem, tá certo aquela coisa, namorada do meu pai há tantas casas. Nós somos, e termino dizendo, nós somos cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos universais. Quando nós vamos de um plano para outro, a gente não leva nada. Leva só aprendizagem, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente criou, que organizou, tudo aquilo que a gente foi. Isso que eu quero deixar aqui para vocês. Foi uma grande reflexão para mim, voltando para casa, levar essas duas consciências hoje. Me fez, olha, me trabalhar minha cabeça dessa forma. Né? Então, à noite,
Você tem problema, todos nós temos problemas. Esqueça você. Esqueça você e pense. Quantos estão aí na rua passando frio, fome? Quantos animais estão sofrendo aí por corações ainda que não têm piedade, compaixão, ou por uma razão ou outra que também não se deve julgar? Quanto que ainda temos que aprender, quanto que ainda temos que nos colaborar entre nós? Pense, envie energia para esses que estão nessa condição, para os animais também, não é só cachorro e gato, tem cavalo, enfim. Envie para todo mundo. E envie para o universo. Visualize saindo energias de você indo para o universo para que os amparadores possam colaborar, ajudar mais ainda. Não só os que estão indo embora, mas os que estão ficando. Os políticos, os governantes, esses que estão nos hospitais trabalhando para caramba, de um grande aprendizado, que é aprendizado para todo mundo, é aprendizado para aqueles que não podem deixar o seu trabalho, que enfrentam a Covid com a coragem, né? Porque a gente tem que olhar todos que vão para o trabalho, que não dá para ficar em casa, que estão aí amparados, assistidos, ajudados. Então, pensar dessa maneira, todo dia pensar dessa maneira, você está se despojando. E quando te pedirem ajuda, roupas para o frio, tal, dê com o maior carinho. Coloque energia naquela roupa que você vai dar, naquele alimento que você vai dar. O retorno é muito positivo. É muito positivo. Eu conheço pessoas que estão numa luta danada para ter o seu ganha-pão, tal, tudo, e recolhe os bichinhos, e cuida dos bichinhos, e dá um jeito daqui, e dá um jeito de lá, e aí um ajuda, outro ajuda. Estou falando de bichinhos. Mas também sei de pessoas que recolhem outra família. Eu li aqui, tem pessoa recolhendo família, dando alimento, ajudando a fazer bico, tal. Teve uma senhora viúva que recolheu 2 famílias na casa dela, disse que está feliz porque a casa dela está cheia, conseguiu trabalho para as pessoas fazendo bico, faxina e outras coisas mais. É isso, gente. Olha, é um grande aprendizado. Esse processo da reurbanização está fazendo virar tudo de perna para cima, para a gente aprender, sentir, amar, compreender, fazer esse mundo melhorar. Inclusive, o doutor Homero chegou aqui agora, está dando o pitaquinho dele. Eu li um artigo que dizia que daqui a não sei quanto tempo que a humanidade vai acabar, né? Por causa dos lixos nos oceanos, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu pensei comigo, não vai acabar não. Não vai acabar não, porque eu sei outra parte da história que eles cientistas não estão sabendo. Porque isso tudo que está acontecendo é uma reeducação. Então, como é que você coloca o seu lixo? Você mistura os lixos? Você cuida dos lixos? Você separa? Você se preocupa com o lixo que está lá na rua, com isso, com aquilo? Começa a partir de nós. Eu não vejo no Facebook, eu não vejo assim, eu não vejo, preciso pesquisar, se vocês sabem, vocês me falam. Mas eu não vejo assim um investimento, olha, vamos recolher o lixo, vamos separar o lixo, isso é importante, olha o oceano como é que está, olha isso como é que está, olha não sei o que como é que está, não. Esse trabalho assim contínuo. E aí você vê no mar já, no mar, em todos os lugares aí, os bichinhos se morrendo por causa de lixo, latinhas, o bichinho com a latinha no focinho, e aí se salvam bem, se não salva, o bichinho morre. Mesma coisa no mar aí, enfim. Tá certo, gente? Reflexões e mais reflexões. E se forem dar um presente, por favor, nos ajudem aqui, ó, que isso aqui vai nos ajudar aqui com a construção. Reflexões para reflorescer. Compre esse livro. Fala com a Sueli, compra, dê de presente, porque isso aqui vai ajudar muito, viu? É um livro de cabeceira de cama. Nos ajudem, tá? Não está à venda aí por aí ainda, porque a gente está reformulando o estatuto, aquela coisa toda. Vocês estão entendendo? Então, por favor, ó, deem de presente, tá certo?
Beijos, meus queridos. Estamos encerrando mais uma prosa multidimensional. Para quem chegou depois, essa live fica gravada, vocês podem estar reprisando, ou também ela fica disponível nas plataformas do Deezer e do Spotify, onde vocês podem estar escutando ela também. É só procurar Unimundo Podcast lá nas plataformas, e aí vocês vão ter acesso não só a essa live de hoje, como todo o conteúdo que a gente também tem no canal do YouTube. Para quem quiser saber mais sobre nossas atividades, as lives, enfim, todo o nosso trabalho, vocês podem nos seguir no Instagram, no Facebook e no YouTube, @UnimundoHB. No YouTube, vocês se inscrevendo e ativando o sininho, vocês recebem comunicados não só da prosa multidimensional, mas de outras lives que nós também fazemos, outros conteúdos que nós publicamos. E para quem quiser saber mais sobre a nossa terapia, como ela funciona, como pode ter acesso a ela, nós fazemos atendimentos presenciais e online. Nosso número é DDD 51 98030 4137. Pode ligar ou enviar um WhatsApp. Mais algum recadinho? Sim, muito importante. Gostou dessa live? Deixa sua curtida, ela é muito importante para nós. E é isso. Qualquer dúvida é só encontrar em contato conosco, teremos o maior prazer em respondê-las e nós fazemos o convite para que vocês estejam presentes nas nossas próximas lives. Mais uma vez, obrigado pela presença, um beijo e boa noite.